Questão de número 60, item A. Encontre as equações de ambas as retas que passam pelo ponto de coordenadas 2 e menos 3 e que são tangentes à parábola y igual a x ao quadrado mais x. Então, encontrar a equação da reta que passa por esse ponto, né? A equação das retas que passam por esse ponto e é tangente a essa parábola. Tá, olha só. Primeira observação, esse ponto não pertence à parábola. Por que ele não pertence à parábola? Porque o f de 2, olha só, o f de 2 vai ser o quê? 2 ao quadrado mais 2, 2 ao quadrado mais 2 vai dar 6. Isso dá 6. E olha só, aqui a gente tem o ponto de coordenadas 2 e menos 3. Então, o ponto de coordenadas 2 e menos 3 não pertence à parábola. Por quê? Se o ponto de coordenadas 2 e menos 3 pertencesse à parábola, nossa continha seria relativamente fácil, porque a gente já vinha fazendo contas como essa. Para você escrever a equação da reta tangente ao gráfico de f em um ponto de coordenadas A e f de A, bastava usar a relação y menos f de A igual a f' de A que multiplica x menos A. Não sei se você lembra disso. Equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas A e f de A. Quando o ponto dado pertence ao gráfico de f. Não está acontecendo. Verdade? Então, nós não vamos poder proceder assim. Mas vamos fazer um esboço gráfico aqui para a gente entender o que está acontecendo? Vamos lá. Olha só. Um esboço geral. Aqui o gráfico dessa função é uma parábola de concavidade voltada para cima, algo mais ou menos assim, ó. Concavidade voltada para cima. E aqui vamos supor que esteja o ponto de coordenadas, vamos colocar aqui o ponto de coordenadas 2 e menos 3. 2 e menos 3. Conforme você está observando, existem duas retas que passam pelo ponto de coordenadas 2 e menos 3 e que são tangentes à parábola. Ó, essa aqui é uma reta, só um esboço, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Aqui está uma reta e aqui, ó, está outra reta. Tá? Uma reta, outra. Essa é a situação agora. Porque o ponto 2 e menos 3 não pertence à parábola. Muito bem, aí ele está pedindo para a gente escrever a equação da reta, né? Então, vamos supor que esse ponto aqui, olha, tem coordenadas A e F de A. O F de A aqui, no caso, vai ser A ao quadrado mais A. A ao quadrado mais A. Tá? Vamos olhar apenas para essa reta aqui, olha. Depois, quando a gente fizer as continhas, a gente vai achar dois valores de A e, consequentemente, a segunda reta, tá? Então, essa é a situação. Estou colocando aqui o ponto de coordenadas 2 e menos 3, que não pertence à parábola. Aqui o ponto de tangência, eu estou dizendo que ele tem coordenadas A e A ao quadrado mais A. Muito bem, A e A ao quadrado mais A. Bom, qual é o coeficiente angular dessa reta em azul, pessoal? O coeficiente angular dessa reta em azul é a derivada da função no ponto A, é o f' de A. Então, aqui, o coeficiente angular dessa reta é o f' de A. Então, vamos derivar essa função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais x. Quem vai ser o f' de x? Ó? O f' de x vai ser igual. Derivada de x ao quadrado dá 2x. A derivada de x é 1. Aqui está a função derivada, o f' de x, não é verdade? Então, quem vai ser o f' de A? O f' de A vai ser 2A mais 1. 2A mais 1. Pronto, agora a gente já consegue organizar as coisas aqui. Eu não sei se você lembra disso, olha só. Para você calcular o coeficiente angular de uma reta conhecendo dois pontos por onde ela passa, basta fazer variação de y sobre variação de x. É outra maneira de você calcular o coeficiente angular de uma reta, conhecendo dois pontos por onde ela passa. Faz variação de y sobre variação de x, tá bom? Então, olha só, voltando aqui para nossa reta, ó. Eu conheço dois pontos por onde ela passa, esse ponto e esse ponto. Bom, como é que eu faço para calcular o seu coeficiente angular? Variação de y sobre variação de x. Vamos fazer isso? Então, vamos colocar assim, ó, o coeficiente angular da reta é variação de y sobre variação de x. Bom, mas o coeficiente angular da reta, essa reta, é quem? É o 2A mais 1. Então, você coloca aqui, ó, 2A mais 1 é igual. Variação de y. Agora eu vou olhar para esses dois pontos. Variação de y. Vou pegar desse para esse, tá? Vai ficar A ao quadrado mais A menos menos 3, portanto, A ao quadrado mais A mais 3 é a variação de y sobre a variação de x, A menos 2. Atenção aqui, pessoal, olha só. Eu estou fazendo a variação desse ponto para esse. Então, vai ficar assim, ó, A ao quadrado mais A menos menos 3
e A menos 2. Não pode inverter, colocar 2 menos A não, tá? É daqui para cá. Ou de baixo para cima, desse ponto para esse. Daria a mesma coisa, tá? Bom, vamos resolver essa continha aqui então. Multiplicando cruzado, a gente obtém 2A mais 1, que multiplica A menos 2, igual a A ao quadrado mais A mais 3. Agora é fazer conta, né? Distributiva, 2A vezes A vai dar 2A ao quadrado. 2A vezes menos 2 vai dar menos 4A. 1 vezes A vai dar A. 1 vezes menos 2, menos 2. Já vou passar tudo para o primeiro membro para a gente... É porque vai formar a equação de segundo grau, né? Menos A ao quadrado menos A menos 3 igual a 0. Bom, 2A ao quadrado menos A ao quadrado vai dar A ao quadrado. Que mais? Esse com esse aqui já pode ir embora, né? Esse com esse vai embora. Menos 4A, depois menos 2, menos 3, isso vai dar menos 5 igual a 0. Pronto, a gente obteve essa equação do segundo grau. A ao quadrado menos 4A menos 5. Bom, agora aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente obtém o seguinte. A igual a menos B. O B é menos 4. Com menos da fórmula vai dar mais 4. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Depois menos 4 vezes A. Esse A da fórmula é o coeficiente de A ao quadrado, tá? Isso aqui é o A, isso aqui é o B, isso aqui é o C, da fórmula de Bhaskara, tá? Então, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 5 vai dar mais 20. Isso tudo sobre 2A. O A aqui é 1 e 2 vezes 1, 2. Já vou extrair a primeira solução, ó. A linha, vamos dizer assim, A1, vamos colocar 1, não tem problema não. A1 vai ser quem? 4 mais 16 mais 20 dá 36. Raiz quadrada, 6 sobre 2. Isso vai dar 4 mais 6 dá 10, dividido por 2, 5. Já é o primeiro valor de A. Segunda solução, A2. Vai ser o quê? 4 menos 6 dividido por 2. 4 menos 6 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Pronto. Eu obtive 2 valores de A. E tinha mesmo que achar 2 valores de A, conforme a figurinha aqui que a gente obteve, né? 2 retas tangentes que passam aqui por esse ponto. Bom, acabou o problema? Ainda não, né? Ainda não, porque eu achei apenas os valores de A, né? 2 valores de A. Agora, para cada valor de A, eu vou obter a equação de uma reta. Então, vamos considerar assim, ó. Vamos fazer A igual a 5. Estou considerando aqui A igual a 5. Bom, se A é igual a 5, o coeficiente angular da reta vai ser o quê? 2 vezes 5 mais 1. 2 vezes 5 dá 10, mais 1, 11. Se A é igual a 5, implica coeficiente angular da reta igual a 11. E aí a gente pode escrever a equação da reta mediante a equação y menos y0 é igual a coeficiente angular que multiplica x menos x0. É essa relação que te dá a equação da reta, conhecendo um ponto por onde ela passa e o seu coeficiente angular. Aliás, foi dela que a gente extraiu a relação y menos f de A igual a f' de A, x, que multiplica x menos A. Essa relação que te dá a equação da reta tangente ao gráfico de f em um ponto dado, tá? Em um ponto de coordenadas A e f de A. Bom, aqui no caso, x0 e y0 são as coordenadas de um ponto por onde ela passa. Então eu posso considerar esse ponto aqui, ó, de coordenadas 2 e menos 3. E o m aqui é 11. Vai ficar assim, ó, y menos o y0, que é menos 3, então y mais 3, é igual coeficiente angular é 11, que multiplica x menos o x0 aqui, que é 2, né? Então, menos 2. Então, isolando o y, vai ficar assim, ó, y igual a 11x, fazendo distributiva, 11 vezes menos 2, menos 22, o 3 para o segundo membro, menos 3, e, portanto, y igual a 11x menos 25. 11x menos 25 é a primeira equação da reta, né? Tangente ao gráfico de f que passa por esse ponto. Agora eu vou considerar A igual a menos 1. Aí você repete a conta praticamente, né? A igual a menos 1. Muito bem. Se A igual a menos 1, qual vai ser o coeficiente angular da reta? Substitui aqui, ó. O coeficiente angular da reta vai ser 2A mais 1. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2 mais 1, menos 1. Implica o coeficiente angular igual a menos 1. Aí, novamente, a gente usa a relação y menos y0 é igual a coeficiente angular que multiplica
x menos x0. Aí, maravilha, né? E aí você vai obter o seguinte, né? Olhando para esse ponto. Y menos y0, que é menos 3, então mais 3, igual o coeficiente angular é o menos 1, que multiplica x menos o x0, que é 2, então menos 2. Vai ficar y igual a menos 1 vezes x vai dar menos x, menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2, e aqui o 3 para o segundo membro, menos 3. Finalizando, y igual a menos x menos 1. Pronto. Y igual a menos x menos 1 é a segunda equação da reta, né? Então tá aí o item A. O item B é a mesma coisa. Mostra que não existe nenhuma reta que passa pelo ponto de coordenadas 2 e 7 e que seja tangente à parábola. A seguir, desenhe um diagrama para ver por quê. Então, é a mesma situação. Ele só está pedindo para a gente não considerar agora o ponto 2 e menos 3, e sim o ponto 2 e 7. 2 e 7. Então, o ponto considerado agora é 2 e 7. E vou fazer as mesmas continhas que a gente fez no item A, tá? Bom, o que a gente fez no item A? A gente calculou o coeficiente angular, né? Como é que a gente calcula o coeficiente angular de uma reta? Conhecendo dois pontos por onde ela passa. É variação de y sobre variação de x. O coeficiente angular, está aqui, ó, o coeficiente angular é o 2a mais 1. Continua sendo 2a mais 1 porque a função não mudou, né? A função é f de x igual a x ao quadrado mais x. Então vai ficar 2a mais 1 é igual variação de y. Vamos pegar desse para esse. A ao quadrado mais a menos 7. A ao quadrado mais a menos 7 sobre variação de x, a menos 2. A menos 2. E vamos fazer as contas, né? 2a mais 1, multiplicando cruzado agora, né? 2a mais 1, que multiplica a menos 2, é igual a ao quadrado mais a menos 7. Bom, agora é conta. 2a vezes a é 2a ao quadrado. Depois 2a vezes menos 2 vai dar o quê? Menos 4a. 1 vezes a vai dar a. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. E já passando essa parcela aqui para o primeiro membro, menos a ao quadrado, menos a mais 7 igual a 0. Então, 2a ao quadrado menos a ao quadrado vai dar a ao quadrado. Que mais? Ó, esse mais a com esse menos a simplifica. Sobrou o quê? Menos 4a. Menos 4a. E ainda menos 2 mais 7 vai dar mais 5. Mais 5 igual a 0. Pronto. Bom, aí agora, essa equação aqui, pessoal, ela não vai possuir solução, né? Isso que ele quer que a gente mostre. Que não existe uma reta tangente ao gráfico de f que passa pelo ponto de coordenadas 2 e 7. Então, as contas que a gente fizer, a equação que a gente obteve, não pode ter solução. E realmente essa equação aqui não vai ter solução. Por quê? Olha quanto é que vai ser o seu delta. Ó. Delta é o quê? B quadrado menos 4AC. Ou seja, o delta vai ser o B aqui é o menos 4A, menos 4, melhor dizendo, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o parâmetro A aqui, que é 1. Esse A é diferente desse, tá? 4 vezes 1. Vezes o C, que é 5. Olha só, o delta vai dar menos 4 ao quadrado, vai dar 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. E 16 menos 20 dá menos 4. O delta deu menos 4. Se o delta deu menos 4, significa que essa equação não possui solução. Se essa equação não possui solução, significa que não existe a reta tangente ao gráfico de uma reta tangente ao gráfico de f que passa pelo ponto de coordenadas 2 e 7. Para finalizar, ele está pedindo para a gente esboçar a situação, né? Então, tá, vamos fazer um esboço aqui da situação, rapidamente. Aqui. Só para entender. Então, vamos pensar aqui no gráfico da função x ao quadrado mais x ao quadrado mais x. Muito bem. Então, x e y. Vamos calcular suas raízes? Ó, x ao quadrado mais x igual a 0. Coloco x em evidência, x ao quadrado dividido por x dá x, depois x dividido por x dá 1. Aqui você vai obter como soluções 0 e menos 1. 0 e menos 1. Significa que a parábola, que tem concavidade voltada para cima, vai tocar os eixos coordenados, o eixo x em menos 1 e 0. Então, algo mais ou menos assim. Aqui está o menos 1, aqui está o 0. É só uma ideia, tá, pessoal? Só uma ideia. Não, uma ideia.
E agora, vamos pensar no ponto de coordenadas 2 e 7. O ponto de coordenadas 2 e 7. Então vamos supor que o 2 esteja mais ou menos aqui assim, ó. O 2 esteja mais ou menos aqui assim. Ó, só para clarear mais as ideias, olha só. O f de 2 aqui vai dar 6. 2 ao quadrado dá 4, mais 2, 6. O f de 2 dá 6. Então tá aqui, ó. O ponto de coordenadas 2 e 6. 2 e 6. E o ponto de coordenadas 2 e 7? Vai estar um pouquinho acima, olha só. Aqui está o ponto de coordenadas 2 e 7. Ele está dentro da parábola. Se ele está dentro da parábola, não existe uma reta que passa por ele que seja tangente à parábola. Essa é a situação. Bacana essa questão, não é verdade?